Vocês já pararam para pensar por que tantos bens valiosos acabam indo para leilões? Meu nome é Fabiano Zambelli e nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso. Mais importante do que saber como comprar é entender por que os bens param lá. Até para sabermos quando nós vamos ter que ter uma atenção melhor para que tipo de produto é, avaliações e tudo mais. Mas, antes da gente começar essa aula, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos, porque vai ter um curso completo sobre leilões, importações, sem falar em produtos e reviews de tecnologia neste canal. Então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante o YouTube a divulgar mais esse vídeo. E comente todas as dúvidas ou perguntas que vocês possam ter, que na medida do possível eu vou respondendo ou fazendo novos vídeos. Bom, hoje nós vamos começar a mergulhar nesse mundo dos leilões, entendendo como ele funciona e o porquê. Então, vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês uma apresentação completa de como que funciona o mecanismo desses bens pararem nos leilões, da onde que eles vêm. Vamos para a tela do computador então. Como nós podemos ver aqui, a primeira coisa que nós temos que saber é por que um bem vai a leilão. Por que ele pode ser vendido? Então, o que vai poder ser vendido nos leilões? Nós podemos ter imóveis, nós podemos ter veículos e nós podemos ter produtos. Esses são basicamente o que vai para leilão. Existem também outras coisas, como joias, que também se encaixam em produtos, e bens intelectuais, como ações de empresas, também pode ir a leilões, e outras coisas como tecnologia, uma marca, muitas coisas podem acabar indo a leilões. Tudo que tem valor pode ser leiloado. Mas nós vamos nos focar mais normalmente em imóveis, veículos e produtos. E qual que é a origem desses leilões? Eles basicamente têm duas origens, que são os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. Nós vamos entender a diferença de cada um deles agora, pois isso é muito importante para você saber os procedimentos que cada um, que vocês devem tomar com cuidados para cada um. Vão ter vídeos falando de cada tipo de leilão, depois explicando como ver, os cuidados que tem que ter, tudo direitinho. Mas vamos lá então. Então vamos começar falando sobre os leilões judiciais. Esses leilões eles podem vir da vara trabalhista. O que é? Uma ação trabalhista contra uma empresa ou contra uma pessoa. Então a pessoa, os trabalhadores entram com essa ação, se o juiz determina que ele tem um valor a receber e a pessoa não pode pagar, não tem como pagar ou não paga, o juiz pode penhorar algum bem, seja um carro, seja produtos, seja estoque, o imóvel, o que for, dentro dos valores, e esse bem vai a leilão. Nós temos outro que é da vara criminal, por exemplo, uma apreensão de traficantes, retirada de bens. Geralmente tráfico de drogas é muito comum vocês verem a polícia apreender carros, estelionatários, etc. A polícia faz as apreensões do produto do crime e esses produtos vão a leilão, seja imóveis, carros, normalmente imóveis e carros, mas às vezes também bens. Quando não é fruto do roubo, que vai ser devolvido para os donos, por exemplo, caso não ache, pode ir a leilão também. Nós temos uma outra vara muito interessante, que é o leilão de falências, né? Que são a vara da falência. Então, são leilões de massa falida, como são conhecidos. Esses leilões vão exigir uma atenção especial, porque normalmente os leilões eles têm o primeiro leilão, que é vendido pelo valor de avaliação do bem, o segundo leilão, que pode chegar até 50% do valor do bem, ou um percentual que o juiz determinar, e o terceiro leilão só existe na vara de falência. Esse leilão ele pode ser vendido a qualquer preço pela legislação. Pode ter alguma coisa no edital que mude isso, mas é muito interessante porque às vezes vocês podem comprar algum imóvel, alguma coisa com valor bem abaixo do mínimo, que é o preço vil que eles chamam, que é menos da metade do valor. Isso só pode acontecer nas varas de falência. Por que acontece isso? A vara de falência, os bens estão sendo colocados a leilões numa empresa que faliu para poder o valor arrecadado desses bens pagar fornecedores, até mesmo questões trabalhistas envolvidas às vezes junto, para devolver o dinheiro dos seus credores, certo? Então é uma maneira de eles recuperarem parte do dinheiro que a empresa está devendo. E nós temos também a vara civil. O que é a vara civil? É uma ação que uma pessoa entra contra a outra. Danos morais, bateu o carro e a pessoa não pagou o seu carro, não tinha seguro, você pode entrar com uma ação, qualquer tipo de coisa, mesmo uma pessoa que lhe rouba ou quebra sua propriedade, você entra com uma ação de indenização, existem inúmeras possibilidades, né? Daí o juiz, a pessoa não tem dinheiro para pagar, o juiz não localiza, ele acaba penhorando algum bem,
e colocando a leilão. Isso pode também entrar numa ação não deixa de ser uma ação civil do condomínio, quando deve condomínio, o bem vai a leilão, por aí vai. Agora vamos falar dos leilões extrajudiciais. Nós vamos começar falando de duas entradas importantes de imóveis e veículos através de alienação fiduciária. No caso de imóveis, ela é a Lei 9.514. Então, o que acontece com essa lei? O imóvel ele é retomado automaticamente. Quando vocês compram um imóvel financiado pela Caixa ou pelo qualquer outro banco, vocês assinam um contrato de alienação fiduciária. Essa lei facilitou muito a vida, melhorou as taxas de juros, porém ela permite que o imóvel seja retomado rapidamente, sem ter que ter uma ação judicial. Então, o banco retoma o imóvel após o X prazo de não pagamento, geralmente 3 meses ou mais, conforme está em contrato, ele vai mandar carta avisando, tem toda aquela história, tem toda aquela burocracia para o rito para fazer. Após isso, o banco, mesmo que você não entregue o imóvel, ele pode retomar o seu imóvel e já colocar no leilão. No caso, ele já é extrajudicial. Ele é vendido direto do banco para a pessoa que comprou. O mesmo caso para os automóveis e veículos. Então, os que são retomados de financiamento, eles não precisam de ação judicial. Eles, pelo contrato, eles vão fazer aquela burocracia normal. Pode, se vocês não entregarem o veículo amigavelmente, eles podem pedir uma ação. Não é um caso de uma ação, eles podem pedir uma retomada do imóvel. O oficial de justiça vai e pode buscar esse carro onde ele for localizado. Porém, em ambos os casos, o leiloeiro verifica toda a documentação. O imóvel só vai a leilão quando tiver toda a documentação em dia, e o carro também. Eles fazem geralmente um laudo cautelar e tem toda a análise da documentação. O carro tem que já estar transferido em nome para o banco, já tem que ter essa transferência feita, e eles analisam o Renajude e todos os outros detalhes para que não tenha problemas para a transferência do imóvel. Essa é uma grande vantagem da compra do automóvel no leilão extrajudicial. Já no judicial, muitas vezes os automóveis têm problemas ainda de documentação, pois o carro foi retomado, mas tem uma série de ações contra o proprietário, além da ação judicial que colocou o imóvel, que é motivo do automóvel ser colocado a leilão, e essas coisas precisam ser retiradas da documentação, e às vezes a burocracia, mesmo que o juiz mande retirar, se tem muitos renajudes, você tem que ir em diversas varas pedir para dar baixa desse renajude, e se demora muito pode entrar outros, e a confusão fica muito grande. Nós vamos falar disso também quando chegar a hora de leilões de veículos, para vocês verem as diferenças e os cuidados que tem que ter. Mas o leilão judicial, o extrajudicial, não é só através dessas alienações fiduciárias. Tá? Ela pode ser vendida também através de pessoas físicas. Por exemplo, no caso de veículos, você pode deixar o seu carro para vender, mas ele vai ter um detalhe nisso aí. O leiloeiro primeiro vai fazer um laudo cautelar e uma análise completa da documentação do vendedor e do veículo. Se tiver qualquer problema de documentação, o veículo não vai a leilão. Isso pode ser muito comum. Você pode viajar, morar no exterior, por exemplo, ou sair, quer deixar o carro para vender, mas você não tem alguém para deixar a procuração e não conhece nenhum garagista que possa dizer, esse eu confio, que vai me vender o carro e me passar o dinheiro para deixar a procuração. Aí prefere o quê? Deixa no leilão. Acerta o valor mínimo do veículo, e assim que o carro vendeu, o leiloeiro vai transferir o dinheiro para a conta combinada, tudo conforme foi combinado. E muita gente também não quer se incomodar e acaba fazendo isso. Outra coisa são imóveis, com documentação verificada também, certidões negativas. Tendo toda a documentação em dia, você pode deixar o seu imóvel para venda no leilão. Você também vai acertar o valor mínimo que você quer, para que o leiloeiro também vai analisar, né? Se você tem um imóvel de 100 mil e quer vender por 200, o leiloeiro não vai nem pegar, porque não vai vender o imóvel. Outra coisa são produtos, porém produtos de pessoa física é mais difícil vender no leilão, porque o leiloeiro não vai colocar à venda um produto sem a garantia de propriedade. Isso é, você vai ter que ter a nota fiscal ou algum documento legal que garanta que você é proprietário daquele produto. Por exemplo, uma obra de arte, você vai ter que ter algum certificado e por aí vai, certo? O leiloeiro não pega qualquer produto, senão os bandidos poderiam simplesmente roubar alguma coisa e colocar no leiloeiro para vender e o dinheiro entraria legalmente para eles. Não funciona assim. Então é mais difícil ter produtos de pessoas físicas à venda em leilão, mas pode ter também. Aí a outra questão do leilão extrajudicial são vendas particulares de pessoa jurídica. No caso de veículos, nós podemos ver as frotas de montadora, aqueles carros de diretoria da montadora ou de
test drive ou os carros de imprensa, as montadoras geralmente colocam a venda em leilões, elas não fazem a venda direta. Renovações de frota, carros de trabalho e de diretoria de grandes empresas. Existe um benefício legal e é muito mais tranquilo para eles colocarem leiloeiros para vender, porque senão eles teriam que vender particularmente, carro por carro, as pessoas iriam lá olhar, verificar. Para a empresa é um transtorno e um custo operacional e um risco muito grande. Então, elas preferem, grandes empresas, colocarem leilões. Locadoras. E vocês vão encontrar muito carros de locadora, tanto dos veículos locados, como veículos daquele sistema de venda por locação que eles fazem direto para uma pessoa. Então, as locadoras costumam, até em venda direta, algumas também, mas muitas acabam colocando também leilões para venda de carros. A VIP Leilões tem muito disso aí, a Superbid também tem carros de locadoras. Seguradoras são geralmente os carros que são com algum dano batido, que tem perda total e vai para a seguradora. E o perda total pode ser pequena monta. Às vezes um veículo uma pequena batida às vezes faz com que o carro tenha perda total hoje em dia. Porque as seguradoras elas só podem usar peças originais da concessionária. Essas não podem comprar peças no mercado paralelo, etc. Então acaba ficando muito caro para seguradoras qualquer tipo de batida e às vezes a perda total é iminente. E esses carros vão para a venda no leiloeiro. Aí vocês prestem atenção que tem o pequena monta, média monta e também tem os carros que daí não chamam mais de grande monta, mas são sucata que eles chamam, que só podem vender para empresas de desmanche. As embaixadas costumam vender os carros dos embaixadores quando trocam também em leilão. É um leilão mais raro de acontecer, mas acontece e geralmente são carros muito bons. Aí entra também Detran, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal. Detran são carros retomados, que acabam tendo perdimento. A Polícia Rodoviária Federal também, quando pega um carro com contrabando, tráfico de drogas ou descaminho, que é trazer produtos acima da cota, geralmente tem a perda. E não é só carro, às vezes tem caminhão e ônibus também. A Receita Federal, tanto dessas apreensões também por contrabando e outras coisas, como também eles têm os leilões de produtos, que nós vamos ver abaixo também. Os Correios é mais difícil, mas os Correios fazem renovação de frota. Seus carros, quando eles botam à venda, também é via leilão. Aí entram órgãos públicos, municípios, estados, também colocam os carros a leilão. Eles não fazem a venda direta, eles leiloam. Às vezes num leilão judicial ou um sistema próprio de leilão, em alguns casos também pode acontecer. Nós temos a questão de imóveis de pessoa jurídica. Então, novamente, a documentação tem que ser verificada. Aí eles vendem ativos, unidades próprias. Tem a Receita Federal também, que é extrajudicial. São imóveis retomados. A Polícia Rodoviária Federal também. Mas a Polícia Rodoviária nem tanto. Mas a Receita Federal, ela geralmente pode tomar a bens em apreensão por garantia de dívidas. Tanto de empresas, como também de questões de crime também. E aí não entra numa questão de essas apreensões por dívidas, elas vêm direto e podem ser passa para a Receita Federal e ela faz esse leilão já extrajudicial de imóveis que estão liberados. Nós temos também produtos. Aí produtos tem renovação de mobiliário, as empresas podem estar trocando seu mobiliário, seus equipamentos e colocam a leilão, e isso tem muito. Troca de mostruário de empresas, às vezes eles colocam a leilão. Seguradoras, aí no caso, transporte. A pessoa não aceita um produto que comprou porque a caixa está amassada ou tinha um dano na caixa. Isso aí não volta para a loja, isso aí a seguradora cobre a loja e ela vai para um leilão também. Produtos devolvidos ou não entregues, algumas grandes lojas elas não recolocam no estoque esses produtos devolvidos, que já foram a transporte, eles vão a leilão também. Estoques excedentes, grandes distribuidoras, por exemplo, que compram lá 200 mil itens de um produto e ele está com demora para vender, eles podem fazer lotes de quantidades maiores e colocar a leilão. Aí tem a Receita Federal de novo, que ela tem um leilão próprio, que já tem vídeo aqui no canal. Tem os Correios, que também fazem de cartas que dão perdimento, não conseguem entregar e não conseguem devolver, e etc. Outras empresas que podem fazer isso também nos leilões extrajudiciais. Então aqui deu para ver um apanhado do porquê os bens vão a leilão. Muita gente tem dúvidas e acaba não querendo comprar os bens por algum medo, alguma coisa no sentido de que eu estou retirando o bem de outra pessoa. Não, o bem que foi a leilão, ele na verdade é garantia. Se a pessoa não pagou, ela pegou aquele dinheiro para comprar e esse dinheiro tem que ser reposto no sistema
financeiro, ou uma dívida com um trabalhista, etc. Esses bens que são vendidos, esse dinheiro, eles vão geralmente para cobrir despesas, dívidas. Então, você não está fazendo um favor, você não está roubando uma pessoa. E muitos bens que vão a leilão são por vontade própria, são pessoas ou empresas que colocam esses bens a leilões. E, geralmente, a gente consegue fazer excelentes negócios em leilão. Então, prestem muita atenção nisso. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi um vídeo para vocês entenderem o porquê e os tipos de leilões. E deixem ali nos comentários quais que vocês querem saber mais. E nós vamos ter inúmeros vídeos ainda que vão ser feitos explicando cada tipo, como fazer, aonde comprar e os cuidados que tem que ter. Bom, valeu então. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo